Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Como é fácil a gente começar a perceber que a nossa vida está sendo de qualquer jeito, que nós vamos vivendo uma vida de qualquer jeito, que nós vamos construindo os nossos dias a partir de escolhas que não trazem sabor à nossa vida. É lamentável quando nós descobrimos que o nosso feijão está pagão, ou que nós nos tornamos um feijão pagão, sem sabor, sem tempero. E nessa hora chega alguém na nossa vida e empresta um pouquinho pra gente. Eu não sei se tem uma coisa que possa aliviar mais a gente do que no momento que a gente se sente só, que alguém olha nos nossos olhos, segura a nossa mão e diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui é uma palavra, é uma frase que tem o poder de aliviar a solidão. Já observou isso? Quando você era criança e que você se sentia no escuro, sozinho, e de repente você, sua mãe, seu pai, alguém que era maior que você dizia: preocupa não, eu estou aqui. Humano amor de Deus. Quando o Espírito Santo toma conta da gente e a gente sai do processo da inconsciência, quando a gente começa a ficar mais atento à vida, nós vamos descobrindo que há um jeito de viver maravilhoso que faz a diferença na vida dos outros. Aquilo que Eliana dizia. A experiência de emprestar sentido, de emprestar sabor a quem não tem, de você colocar um pouquinho de cores na vida de quem está vivendo no preto e branco, de você começar a descobrir que o significado da vida cristã e que a ação do Espírito em nós é justamente para moldar o nosso coração e transformá-lo, para colocar uma sensibilidade rara dentro de nós. Oh, minha gente, cada vez mais eu me convenço, o mundo está marcado pela insensibilidade. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas no seu mundinho mesquinho, nas suas necessidades particulares, e muitas vezes nos falta disposição de olhar até mesmo do lado, atravessar a mesa. A pessoa está sentada do outro lado, mas está distante de nós a quilômetros e quilômetros de distâncias, porque nós estabelecemos distâncias o tempo todo. Nós não vivemos para aproximar muitas vezes. Uma vida fora de Deus, uma vida longe do Espírito, é uma vida que causa distância o tempo todo, ao contrário do processo de Deus em nós, que nos ajuda a fazer pontes. Você sabe muito bem o que significa isso: dormir ao lado de um homem a vida inteira e achar e perceber que existem quilômetros e quilômetros de distância entre o seu coração e o dele. Ou você esbarrarem nas mesmas pessoas todos os dias e você perceber que elas não estão ali, que você não escuta delas: eu estou aqui para o que precisar de mim. Se for preciso, estendo a mão. Se for preciso, estou do seu lado. Se for preciso, luto contigo. Nós não escutamos isso. E isso nós não precisamos dizer, não. Muito embora às vezes é bom a gente lembrar para o outro que a gente está do lado dele, para emprestar um sentido, para emprestar um sabor. Assim como nós pedimos para o vizinho um salzinho para temperar a nossa comida. Um pouquinho de verdade. Você já observou quantas vezes as pessoas nos emprestam a verdade dela para nós? Quando você percebe que aquela pessoa é autêntica e aquilo te contagia. Nossa, como é bom, como ela sabe ser verdadeira nas pequenas coisas. Conversão é isso, minha gente. Vida no Espírito é isso. É nós começar a descobrir que existe um jeito antigo de viver que não vale mais a pena. A verdade é o caminho mais simples, mas nós insistimos em permanecer na mentira, nas pequenas coisas. Observou? Lá em Minas nós mentimos com uma facilidade. Eu só falo da minha terra. A gente vai lá, às vezes eu vou passar 2 dias na minha terra. Todo mundo que passa por mim, claro, meus amigos: vai lá em casa tomar um café. Eu vou. Mentira. Eu sei que eu não vou coisa nenhuma, mas eu falo, eu vou. Nós somos assim. Nós temos medo de magoar. Nós temos medo de falar a verdade. Ficou chateado comigo. Fala que você vai.
Depois eu falo para ela que não teve tempo. Os bastidores da mentira. São Pinóquio, rogai por nós. Tem gente que o padroeiro é São Pinóquio. Pode observar o quanto que nessa preguiça, nesse jeito velho de ser, não é verdadeiro. Quantos rodeios às vezes você tem que fazer para conseguir o que você quer, porque você insiste em fazer o caminho mais longo do que ir direto na verdade. Jesus já dizia: a verdade vos libertará. Por uma razão muito simples: a mentira nos aprisiona o tempo todo. Nossa Senhora, como é que eu vou fazer para falar? Já sei. Vou ligar para ela e vou falar para outra que eu estava lá. Aí ela confirma, fala que a minha amiga também, a outra fala: não, tem que minar. Antes de fazer uma coisa que eu não posso contar, eu tenho que ligar para 30, 40 pessoas para elas mentirem junto comigo. E o problema, se uma dessas entende errado, aí o trem vai desencadeando, vai caindo tudo, não é? Você vai ficando prisioneira. E pior que um não sabe o que o outro falou, aí fica olhando para o outro assim: como é que é mesmo? Mentiroso tem tudo a mesma cara. Gaguejo. Sabe o que é? Quando começa assim, sabe o que é? A mentira a gente acha que é o caminho mais fácil por uma razão muito simples. Ela anestesia aquele momento que você tem que enfrentar. Você acredita na própria mentira. Você acha que a mentira é o caminho mais simples e não é. Às vezes a gente choca quando a gente é verdadeiro. Lá em Americana, eu fiz um show lá quarta-feira, né? Na hora que eu tava saindo, um rapaz, tadinho, estão aí, ó. Um rapaz muito educado, e virou e falou assim: Padre Fábio, esse é meu telefone, depois você liga pra mim? Eu falei: eu não. Aí ele olhou assustado, né? Eu falei: meu filho, não vou ligar pra você não. Eu não vou prometer uma coisa que eu não vou fazer, gente. Então na hora que a gente é verdadeiro, a gente choca a pessoa, mas pelo menos você coloca a situação do jeito que tem que ser. Nós não temos que ficar prometendo para o outro aquilo que não vamos cumprir. Já chega aquilo que a gente não cumpre. É melhor sermos verdadeiros e causar um susto no outro e ensiná-lo que a verdade é melhor, a ter que ficar criando uma mentira, uma teia de mentira, onde a gente mesmo já não sabe mais o que faz depois. Emprestar um sabor é isso, Eliana. Eliana estava dizendo: quantas vezes uma pessoa lhe emprestou este sabor? Ela foi verdadeira com você, lhe chocou naquela hora, mas você descobriu que a verdade vale mais a pena. Dá muito menos trabalho ser verdadeiro. Muito menos. Dá trabalho demais mentir. E o pior, a gente tem que colocar o outro na mentira da gente. Eu faço isso, gente. Crio uma teia de mentira às vezes para mim e põe os outros no meio. Mas na hora que a gente toma consciência daquilo, às vezes a gente mente sem perceber o malefício que nós estamos causando ao outro. Sem percebermos que nós estamos causando um malefício, que nós não estamos educando na verdade. É a história das crianças. Gente, esses meninos escutam mentira demais de nós. Mas não é pouca, não. Não é pouca. E nós mentimos na boa intenção. Vovó não morreu não, bem. Tá só dormindo. E dorme nesse lugar desconfortável desse jeito? Morreu. Acabou. Morreu. Padre, não. Gente, é a vida. Ou nós começamos a educar os nossos filhos para a verdade, vamos contando para ele. Claro, você não vai chegar aí e falar: olha, meu filho, contar para uma criança aquilo que não é próprio do mundo dela. Mas nós temos que descobrir um jeito de emprestar a verdade para ela, do jeito que ela vai saber captar. Não tem outro jeito. Porque senão o Espírito Santo vai perdendo a oportunidade de nos conduzir para a santidade, porque a santidade é a leveza que nós vamos assumindo. É a leveza que nós vamos assumindo no nosso jeito de viver, de ser. E por isso que muitas vezes a presença de uma pessoa naquela instante, naquela hora, nos ajuda a viver a verdade. Porque às vezes a vida ela é tão dura com a gente que nós não damos conta de apreendê-la sozinhos. Pode observar. A mesma coisa a tristeza. Você não suporta a sua tristeza sozinho, nem a sua alegria. Os dois têm que ser compartilhados. Por isso que quando acontece uma coisa boa em você, com você, você lembra o tempo todo das pessoas que você ama. É o desejo natural de partilha, de emprestar aquele sabor que está sendo seu para aquele.
É igual ouvir uma pregação. Nossa, mas a comadre tinha que estar aqui, gente. Inteirinha para ela essa pregação. Impressionante. Ainda liga, né? Tem um padre falando a canção nova que eu acho que você precisava ouvir, viu? Desliga o telefone. Bem arrogante, né? Você precisa ouvir. Nós ficamos emprestando isso, é bom mesmo. Essa alegria que você experimenta e que você empresta para o outro, não quero só para mim. Assim nós vamos nos contagiando no processo da mudança do comportamento. Quando você percebe que você vai deixando tudo aquilo que era própria desse homem antigo, dessa mulher antiga, porque você descobre que não dá para levar os dois juntos. Se você opta pela verdade, você não vai conseguir levar no mesmo saco a mentira. Não dá. Na hora que você descobre o tanto que é bom ser verdadeiro, que vale a pena falar a verdade. Minha filha, eu não vou tomar na sua casa café, por uma razão muito simples, eu só tenho 2 dias aqui. Não tenho tempo. Você descobre que você fica mais leve nessa hora, que você foi verdadeiro, não precisou mentir em pequenas coisas, porque as grandes mentiras elas vão construindo assim. E naquela hora você empresta para o outro um bom significado, um bom modelo, porque ali você está sendo a propaganda viva deste evangelho. O evangelho é mais vivo, ele é mais pregado, ele é mais vivido a partir do momento em que nós o testemunhamos com o nosso jeito de ser. De não é apenas uma teoria, não. Eu descobri na minha prática, você descobriu na sua, que vale a pena o seguimento de Jesus e que não é um peso. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você. E você precisa gritar por alguém. Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo, viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui.
Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também. Purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Vou ler um texto muito interessante para ajudar também a gente na reflexão. Chama-se Carga Inútil. Certo dia, um professor atento ao comportamento dos seus alunos observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a sala de aula, para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa que sentia uma mágoa, de quem eles tinham uma mágoa, uma inveja, um rancor ou um ciúme. A pedra deveria ser escolhida
conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o professor pediu que eles colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao corpo para todos os lugares onde fossem, dia e noite. Então pegaram aquelas pedras, colocaram o nome de pessoas ou de sentimentos e desde aquele dia começaram a carregar essa sacola dia e noite por onde iam. Se alguma pessoa viesse a lhes causar sofrimento ainda intenso, eles poderiam substituir a pedra menor por uma maior ainda. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra, escrever o nome e colocar na sacola. Quem resolvesse o problema com algumas das pessoas cujos nomes já haviam sido escritos nas pedras, poderiam retirar a pedra e lançá-la fora. E assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias e pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo de carregar aquele peso se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os alunos começaram a mostrar descontentamento. Afinal de contas, eles estavam privados de muitos movimentos, pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiram provocados pela saliência de algumas pedras. Para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma reunião com o professor e falaram que não dava mais para continuar a experiência, pois estavam cansados de carregar aquele peso morto. E alguns ferimentos já estavam incomodando. O professor, que já aguardava pelo momento, falou-lhes com sabedoria: essa experiência foi criada só para mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor e o ciúme podem causar na nossa vida. Quem mantém esses sentimentos no coração perde um tempo precioso da vida, deixa de prestar atenção em fatos importantes, além de provocar enfermidades como consequência deste peso. Esse é o preço que se paga todos os dias para manter a dor e os sentimentos negativos que desejamos guardar conosco. Agora a escolha é sua. Você tem duas opções: jogam fora as pedras e continuam a caminhada, ou vocês vão mantê-las diariamente, desperdiçando forças para poder carregá-las. Se optarem pela paz íntima, terão que se livrar desses sentimentos negativos. Um a um, os alunos foram desfazendo das pesadas sacolas e todos foram unânimes em admitir que estavam se sentindo mais leves em todos os sentidos. É uma verdade isso, né? É impressionante. O texto é muito simples, muito direto, pode parecer até ingênuo, né? Mas é uma realidade. Muitas vezes na nossa vida nós estamos levando uma sacola de pedras sem perceber. E há um detalhe que o texto não fala, é que a gente corre o risco de se acostumar com o incômodo. É impressionante. Quando nós nos acostumamos com o ódio fica tão incorporado na nossa vida que a gente já não sabe mais que está odiando o tempo todo. Porque a gente se ocupou demais daquela pedra pesada, a gente se acostumou com o peso dela. Livrar-se desses excessos, minha gente, é muito importante para a nossa saúde espiritual, psíquica, emocional, tudo. A nossa saúde física depende dessa leveza. E é interessante que nós vamos levando esses pesos, muitas vezes justamente porque não refletimos sobre eles. Muitas vezes nós não fazemos a faxina destes sentimentos, né? Nós vamos nos acostumando gradualmente com essas pedras que nós vamos levando. De repente, tem 20 anos que aquela pessoa me magoou, eu ainda guardo aquela pedra no meu coração, eu ainda levo aquele peso comigo, e já não sinto nem que estou levando mais, porque ficou incorporado. Mas de alguma maneira me adoece, porque me pesa. Porque o coração que se ocupa do ódio corre o risco de não amar. Amor e ódio ocupam o mesmo espaço dentro de nós. Só que com uma diferença. O ódio obstrui os espaços. O amor abre portas.
Quanto mais a gente ama, mais a gente pode amar. O ódio é o contrário. Se ele entra dentro do nosso coração, ele dificulta que a gente ame. E ele vai crescendo, ele vai se avolumando, dando ao coração, impedindo este coração de ter o sentimento positivo que é o amor. Por isso que é tão importante a gente fazer todos os dias antes de dormir. Será que hoje eu estou levando para a cama comigo? Será que eu estou levando para o meu descanso o peso de algum ódio? Às vezes nós escutamos desaforo, as pessoas são injustas com a gente, não é? Às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre nós. Aquilo nos machuca. Agora, eu sou livre para escolher dormir com aquilo que me machucou ou fazer a minha faxina e deixar que aquilo vá no banho que tomo, né? Às vezes o banho ele pode ser terapêutico. Entra debaixo do chuveiro e ele pode ser a sua oração. Você pode, Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, eu quero que todos os meus ódios, todos os meus ressentimentos sejam jogados fora neste momento. E aí um bom exercício, sabe o que é? É você esquecer aquele sentimento ruim que a pessoa lhe causou. Como? Ocupando com coisas boas. Por isso é bom sempre ter um livro na beira da cabeceira, né? Para você abrir. Ou às vezes escutar uma música boa que você sabe que vai preencher a sua cabeça, que vai preencher a sua mente, o seu coração. Porque a partir do momento que você faz essa substituição, você está dando ao seu corpo a oportunidade de livrar-se, de metabolizar aquele mal que o outro tentou lhe fazer. Uma calúnia, uma fofoca, às vezes o outro não viu os bastidores da sua situação e já fez um julgamento seu. Às vezes o outro olhou muito apressadamente, né? Olhou depressa demais para você, teve aquele sentimento negativo, falou, te machucou, te magoou, disse coisas que foram desagradáveis de serem ouvidas. E aí você, antes de dormir, você entra em reconciliação consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem tempo de se reconciliar com o outro naquele momento. Mas você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Porque o grande mal que o outro pode provocar em nós é justamente quando eu me torno inimigo de mim mesmo. Quando o outro, dizendo um desaforo para mim, me machucando, ele provoca essa inimizade interior, então sim, aquela palavra vai surtir um efeito muito negativo sobre mim. E isso eu posso neutralizar com coisas boas. Escute uma boa música, leia um bom livro, mas não leve para a sua cama aquele desacato, aquela palavra maldosa, aquele sentimento negativo. E às vezes a gente traz isso de anos e anos e anos. Então, comece a livrar-se de tudo isso. Não leve mais esse saco de pedras, né? E às vezes você vai lá reconhecer, a partir desse momento que a gente está falando, você começa a reconhecer, é verdade. Tenho levado essa pessoa como um peso. Não. Você não merece isso. É por isso que o perdão é uma atitude, é um gesto profundamente reconciliador, que nos reconcilia com o outro, mas que nos reconcilia aqui, nessa dimensão interior também. Eu volto a me amar, eu volto a me cultivar. Eu não vou permitir que o ruim do outro venha crescer. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.